Yo pessoas, eu sou Urissa, sejam bem-vindos ao Otaku Something. E hoje nós temos Fumetsu no Anatae. E aí você vai pensar, ué, hoje não era dia de Megalobox? Era, mas eu fiz umas pequenas modificações. E eu não sei se vocês lembram, mas o Fumetsu foi indicado pelo Lorde, só que ele nem tinha lançado ainda. E aí lançou, terminou, vai ter segunda temporada. E eu acho que é um anime que vale muito a pena trazer no canal, porque, cara, eu tive alguns momentos choques e eu acho que é um anime bem interessante. Então resolvi trazer ele pra cá. E lembrando que se você gosta de anime, já deixa seu like e se inscreva no canal, porque tem muito mais conteúdo aí vindo nos próximos meses. Enfim, pessoal, começando a falar de Fumetsu, cara, começou o primeiro episódio e a sinopse desse anime é muito estranha, ela é muito confusa, porque fala de alienígena que vem pra Terra. Quando você vê o trailer você entende, mas quando você só lê a sinopse você fica assim, o cara criou um negócio, não é um alienígena, ele criou um treco, e aí ele coloca o treco na Terra, e aí o treco vai assumindo formas de outras coisas pra aprender por motivos que a gente desconhece. Aí você fica assim, não entendi nada. Isso fui eu vendo a sinopse, eu fiquei muito em dúvida se eu ia assistir o anime, só que a hora que eu vi o trailer eu continuei não entendendo nada, mas passou uma pegada um pouco diferente, eu pensei, vamos checar. Primeiro episódio, gente, que choque, eu não tava pronto pra isso. A gente começa realmente com uma coisa, uma bolinha, e essa bolinha cai e aí um lobo falece perto dessa bolinha. E aí acaba que o lobo era chamado de Joan por um menino, e esse menino tá sozinho numa aldeia, porque o que aconteceu? É um lugar muito, muito frio, e aí a temperatura tava, tipo, subia, descia, porque ficava mais frio, pois é, agora a gente sabe como que eu ia na escola, mal, né, porque, meu Deus, mas a temperatura não parava de cair, e as pessoas resolveram migrar pra tentar sair pra lugares mais quentes. E aí eles tiveram que deixar os velhos pra trás. E acabou que esse menino contraiu uma doença. E aí esse menino teve que ficar pra trás. E aí ele vive sozinho com os velhos vão morrendo, os idosos da aldeia vão morrendo. E aí, a hora que todo mundo morre, ele fica, ok, eu vou atrás do meu pessoal, do resto da minha aldeia. E ele vai atrás com quem? Ele e o lobo dele de estimação, só que o lobo dele morreu faz um tempinho. E aí, essa criatura estranha, essa bolinha, não é uma criatura, é uma bola, literalmente é uma bola, assumiu a forma desse lobo e ele não tá entendendo, ele não sabe nem que ele é um bicho, ele não sabe o que tá rolando, ele não tá entendendo bolhufas, mas ele vai seguindo a onda. O menino vai falando com ele, o menino prende uma corda nele, o menino puxa ele vai indo junto, tentando bolhufas, mas ele tá indo junto. E aí o menino fala com ele e ele fica observando esse dia a dia dele sozinho, cuidando aí dos afazeres dele, tentando sobreviver, ajeitando as coisas, e o menino sempre falando com ele, porque quando você tá sozinho, você já fala sozinho. Quando você tá sozinho com um bicho, aí é um monólogo onde você pensa que o bicho responde. Então era assim que o menino conversava com ele olhando pro menino, ele prestando muita atenção no menino, tentando entender o que tá acontecendo. E aí o menino sai atrás do povo dele, e ele vai avançando, e coisas... O tempo vai complicando, o tempo vai ficando pior, ele não consegue chegar em frente, ele se machuca gravemente, aí ferrou, porque ele não tem como se cuidar direito, ele tá numa temperatura absurdamente gelada, os mantimentos vão ficando escassos, ele ferido, e aí ele encontra as coisas do povo dele, começa a achar umas covas pelo caminho, e aí você pensa, putz, vai todo mundo morrer! E eu não vou falar mais nada do primeiro episódio a partir daí. Por quê? Porque se eu falar mais que isso, eu vou acabar com o anime pra vocês. Se você pensa assim, não sei se é a minha praia, ele é um anime drama, não drama colegial, um drama de tipo triste e tal, que faz você refletir, que te apresenta várias histórias, mas se você pensar que não é muito a sua praia, eu recomendo muito, mas muito mesmo que você foque pelo menos no primeiro episódio. Eu nunca fiquei tão movida por um primeiro episódio na minha vida, tipo, sério, eu fiquei muito emocionalmente envolvida e foi tipo um episódio. Isso que foi mais chocante. A partir daí, esse lobo vai conhecendo pessoas e aí a gente vai aprendendo um pouco mais sobre as habilidades dele, porque ele passa anos circulando sozinho, aí ele barra com alguém, e aí a gente vai vendo as histórias das pessoas que passam ao redor dele.
O anime ele começa a ficar um pouco repetitivo depois que você entende que tem um padrão. Ele conhece alguém, aí acontece tal coisa com a pessoa, não dá, aí acontece tal coisa com a pessoa e aí ele segue pra próxima. E ele vai assumindo forma das pessoas que marcam ele positivamente. Então, tipo, por exemplo, se tem uma pessoa que você se importa muito, ele vai lá e ele lembra dos cheiros, dos sons, da presença, ele detecta todos esses pormenores e ele consegue assumir a forma dessas pessoas. Então ele vai meio que assimilando aquilo e levando pra ele. E o anime começa a ficar repetitivo porque apesar das histórias serem diferentes e todas elas serem bem tocantes, a gente meio que sabe como que acaba cada história. Antes da história, tipo, começar, ele conhece uma nova pessoa, você já sabe o que vai rolar com aquela pessoa. E isso é meio complicado, sabe? Porque tira um pouco o peso da obra e a obra é muito sensível. Ela passa uma carga emocional muito boa. A gente vai conhecer a March, que é uma criança. Depois a gente vai conhecer o Gugu, que é uma criança. O Fushi ficou tanto tempo. Aí, detalhe, algum momento ele vai receber o nome de Fushi. Então, nossa, criatura X, que era uma bolinha, agora chama Fushi e Fushi Goes. Ele vai com Fushi pro resto do anime, entendeu? Ele vai receber esse nome. Ele vai conhecer a March, que é uma menina que, literalmente, ela é um sacrifício. Eles vão lá, pegam a aldeia, as crianças escolhem uma e jogam como sacrifício por um deus da montanha. E aí a March foi a escolhida e agora ela vai ser sacrificada em prol dos outros. E a família dela tá desolada, o maior sonho dela sempre foi ser uma adulta e agora ela tá como sacrifício e aí ela esbarra no Fushi. E o Fushi, ele tá se comportando como um lobo. Tipo, ele tá com uma forma humanoide, mas ele tá se comportando como um bicho. E aí é muito engraçado ver ela lidando com ele, porque ela decide que vai ser a mamãe dele, sem condição, mas ok. Depois a gente tem a história do Gugu. E o Gugu, a gente conhece ele quando ele ainda é criança e o Fushi ficou tanto tempo perto do Gugu que o Gugu chegou a ficar adulto. Não sei se ele era adulto, talvez ele fosse adolescente. Um adolescente muito alto, musculoso, mas um adolescente. A gente já viu o Jojo, então a gente aceita qualquer coisa, né? Mas ele era um adulto, de repente, tipo, plá, sabe? E a gente aprendeu vários pormenores do Fushi, tipo, ele é imortal. Por isso que ele ganhou esse apelido. Ele é imortal, você pode machucar ele, vai doer, vai incomodar, mas ele se recupera. Ele aprende bem. Tipo, ele começa tentando entender as necessidades básicas, aí ele começa a entender o que é dor, o que é alegria, e aí quando ele pega os sentimentos básicos, aí ele vai se acostumando a começar a tentar falar, e aí vão tentar ensinar ele a falar. Então, se você acha que vai chegar e de repente ele vai estar lá e se comunica, não vai rolar. Ele vai pegar as coisas bem aos poucos, de forma que ele vai de uma pessoa, do ser, né? Pessoa é meio profundo pra ele é um ser. De um ser completamente vazio para algo cada vez mais humano, mas ele é algo acima disso, porque a gente sabe que ele não morre e ele consegue, até um inimigo, tem um tal de Knockers que a gente não sabe direito o que é, mas os Knockers querem algo com o Fushi, eles querem destruir a existência do Fushi e toda vez que eles machucam o Fushi em alguma forma, ele perde essa forma. E com isso vai memórias, cheiros, tudo que era importante para ele, tudo que ele passou com aquela pessoa meio que ele sente que ele perde a pessoa, sabe? Então é cômodo, ele lembra da pessoa, mas ele é incômodo, porque é parte dele agora. Então ele tem que ir derrotar os Knockers pra pegar as formas de volta. E detalhe, se o Fushi perder todas as formas dele, conforme ele vai vivendo, ele vai ganhando mais formas. Aí fica mais difícil ele perder todas. Mas cada uma que ele perde é muito importante pra ele, cada uma delas tem habilidades diferentes. E se ele perder todas, ele volta a ser uma criatura sem nada, porque ele não tinha nada, ele não tinha noção de si mesmo. Então, isso seria horrível. Então, os Knockers assustam muito o Fushi, porque a ideia de perder aqueles que eram importantes pra ele, ou perder a si mesmo, é muito potente pra ele. Ele vai se acostumando com essa noção. A gente vai ter, assim, o plot aí do final da temporada foi numa ilha onde ele conhece várias pessoas. A gente também tem a Pioran, uma senhora que ele conheceu lá quando ele conheceu a Machi. Gente, acabou a temporada, ele tava ainda com a Pioran e eu tava aguardando. A Pioran, porque a Pioran é uma senhora e o tempo vai passando e a Pioran vai envelhecendo, ela já era uma senhora. E aí você fica esperando o pior e a Pioran tem muito uma relação tipo mãe e filho. Então, de novo, o anime bem no finalzinho conseguiu trazer aquela sensação, aquela emoção que ele trouxe lá no começo do primeiro episódio, porque a gente teve muito tempo pra se pegar a Pioran. Mas o anime, assim, a falha dele é que ele fica repetitivo. O bom dele é que ele apresenta várias histórias bem legais, histórias bem diferentes. E a gente tem todo esse negócio do Fushi, a gente ainda não sabe o que são os Knockers. O Fushi pode ter algumas habilidades escondidas, ele descobriu faz um tempo que
Ele descobriu faz um tempo que ele pode esfregar as coisas com força na pele dele, tipo, pra machucar mesmo. E aí ele consegue tirar as coisas. Talvez ele tenha mais habilidades que ele ainda não conhece, sabe? Então ele pode desenvolver muito isso. E com certeza essa próxima temporada vai vir com muita gente pra ele conhecer. Uma coisa que eu não gostei do anime, não só essa repetição, ela não me incomoda em si. Eu gosto de ReZero também é esse negócio de repetição. Mas não foi um negócio de repetição em si. Isso foi triste porque dava pra você, assim, chorar o anime inteiro. Se você já não começasse o negócio sabendo o que ia acontecer no final, entendeu? Mas dava pra chorar o anime inteiro, porque o anime é emocionante. Mas me deixou incomodada um pouco a última parte dele na ilha, eu senti que foi um pouco corrida e que não deu tempo pra gente se apegar aos personagens, porque o anime tem todo esse cuidado, ele é muito delicado. Bati com tudo na parede agora, ninguém viu, eu fui tipo, uau, mas ok. Ele é muito delicado, então, tipo, ele vai lá e te apresenta, olha esse personagem aqui, tá vendo ele? Ele tem sonhos, ele tem uma personalidade, olha só, e olha como o Fuji, que vai se construindo e se aprimorando ao longo da história, aprende coisas com ele. Olha isso, sabe? E não é aprendendo, tipo, o personagem se ensina, não, ele vai observando mesmo, sabe? Então isso é muito legal. Só que aí no último arco, assim, que teve, se é que eu posso chamar de arco, né? Mas o último arco, assim, que teve dele numa ilha, onde tinha um monte de assassinos, e os parentes desses assassinos normalmente vão juntos, e aí eles todos não podem sair dessa ilha. As pessoas que saem dessa ilha são julgadas, não que é o problema, porque, tipo assim, pensa que você é um bebê e sua mãe comete um crime. Aí, beleza, você vai pra ilha junto porque você não tem mais com quem ficar. Você só tem a sua mãe e sua mãe matou seu pai. E é isso. Vamos pro lado dark do nada, me sigam. E aí, você tá na ilha, você cresceu na ilha. Eles vão marcar um negócio na sua mão, não vai sair, porque vai ficar uma cicatriz horrenda, não vai sair. E aí, você não pode sair da ilha, porque vão olhar na sua mão e ou vão confundir você com um prisioneiro, ou vão se tocar que você não é um prisioneiro, mas você é aparente de um prisioneiro. E aquela ilha é cheia de assassino. Então, você não vai poder ter uma vida normal, mesmo que você consiga sair da ilha por um milagre. Lá o pessoal se mata pra ver quem vai ser o chefe da ilha. Tem mortes e crimes pra todo lado, é uma terra sem lei, uma terra sofrida. E as crianças inocentes que vão parar ali porque um dos pais é assassino e elas não têm mais ninguém, acabam sofrendo com isso. Muito. Então, é um clima pesado, mas eu queria que tivessem gastado mais tempo nessa parte. Eu queria ter me apegado mais aos personagens, porque eles apresentam uma criança que fica mais perto do Fushi, mas tem várias outras que também estão ali e a gente nem tem tempo de ouvir as histórias dela e a gente já tem o desfecho, sabe? Então pra mim isso foi um pouco incômodo, mas tirando isso, eu gostei muito do anime e tô muito ansiosa pra ver o que vai acontecer na segunda temporada, porque eu acho que o anime promete, mas eu não quero que ele faça isso de novo, de dar uma corridinha. Eu senti, não sei se foi só uma leve corridinha, eu quero que ele desenvolva bem, porque é muito importante pra uma história tão sensível como a de Fumetsu no Hanatai. Enfim, pessoal, espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo. Se gostaram, não esqueçam de deixar seu like, se inscrever no canal e até o próximo vídeo de anime. Bye, bye!